O S, o seguro. Vamos falar um pouquinho desse temperamento que é tão precioso, que é tão tranquilo, que é tão calmo e que ajuda muito, muita gente. Vamos lá. O S geralmente ele tende ao que a ser mais conservador. Dentro das características gerais, ele tende a não querer muitas mudanças. Ele não gosta de mudanças. Por isso ele tende a ser mais conservador. Mas ele é muito leal, gente, muito leal. Ele é corporativo. O que quer dizer que ele é corporativo? Ele gosta de agir em corpo. Ele não gosta de agir sozinho. Ele gosta de fazer as coisas com pessoas. O S e o I são muito voltados para pessoas. Ele é muito previsível. Você não espera muita novidade dele, não. Se ele fez uma coisa de um jeito, ele vai fazer a coisa daquele jeito por um bom tempo. Ele é muito também intencional. Ele não vai para você, ele não vai querer te surpreender muito. Ele vai ali com a intenção de te falar uma coisa. E ele vai lá só para te falar aquela coisa. O que é muito bom. Intencionalidade hoje é uma característica muito boa. Então ele tem muito isso. Porque em muitas coisas na vida a gente precisa ser bem intencionais. Não ficar com muito lero-lero, não ficar com muitos pensamentos assim abstratos. Ele é muito intencional. Mas ele também é muito introspectivo. Tanto ele como o C, o temperamento C e o temperamento S, tendem a ser mais introspectivos. Tendem a ser mais extrovertidos, introvertidos. Eles são mais para dentro. Eles não são tão vibrantes como um D ou um I. E geralmente ele é muito passivo. Ele espera que as pessoas façam algo para ele. Isso é muito ruim no S. A sua passividade. Talvez uma das piores coisas no S é a passividade dele. Ele fica esperando que o outro faça. E dependendo do relacionamento que você está, isso vai cansar o outro. Agora, uma característica boa dele, a característica de ser paciente. Ele é muito paciente. E às vezes o problema é que ele às vezes é paciente demais. Esse é um problema. Ele é possessivo? Sim. Porque como ele não quer muita mudança, ele não quer muitos amigos. Então ele é muito possessivo com os amigos que ele tem. Eu tenho esses amigos aqui e não quero mudar muito não. Sistemático. Gosto que as coisas sejam feitas sempre do mesmo jeito. Como já foi dito, ele é muito resistente às mudanças. E ele gosta de ambientes seguros. Em que não vai ter muita mudança. Em que não tem risco. Ele não gosta de risco. Ele corre do risco. Os pontos fortes, gente, alguns deles são lindos. Olha só, ele é muito confiável. Muito confiável. Se você falar para não falar algo, ele não vai falar algo. Ele é bom de guardar segredo, viu? Bom mesmo. Trabalhador leal de equipe. Ele vai ser. Geralmente ele não gosta de estar à frente da equipe, então ele vai ser muito leal ao líder dele. Respeita a autoridade. Sim. Ele é bem submisso às autoridades. Ele sabe o valor disso. Ele não quer confrontar as autoridades. Bom ouvinte, paciente e empático. Gente, isso daqui é precioso demais no S. Ele sabe ouvir. Ele sabe adentrar na dor do outro. Ele é paciente para ouvir. Ele pode ouvir uma pessoa horas e não ficar, por assim dizer, entediado. E ele é bom para reconhecer conflitos e ajudar até mesmo a resolvê-los. Então ele é muito bom para isso. Compreensivo. Se você errou com ele, ele vai compreender. Mas não abusa não, viu? Quem abusa com S, conhece um S, passa a conhecer um S diferente. Não abuse. Geralmente é simpático e gosta de trabalhar em equipe. Certo? Então uma pessoa vai ser aquela pessoa antipática. Não, pessoa simpática. As pessoas gostam dela. E até pelo fato dela ser uma pessoa confiável, gente, isso não tem preço. Não tem preço. Muitas pessoas vão se abrir com essa pessoa por quê? Porque sabe que essa pessoa vai ouvir, vai ser paciente
vai demonstrar empatia. E ela não vai sair por aí falando daquilo para as outras pessoas. Abordagem. Valor para os outros. Abordagem. O que quer dizer isso? Ela gosta de... Como eu posso dizer? Ela chega junto, mas não de forma agressiva, sabe? Ela chega... Porque como ela é muito simpática, então a forma de abordar dela é muito leve. Às vezes ela até peca demais por isso. Mais ajuda do que atrapalha, tá, gente? Qualidade do relacionamento. Você vai ter um bom relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa boa de se relacionar. Vale a pena relacionar com os S's. Agora vamos ver aqui os desafios. Mais entusiasmo. Ele precisa ser mais entusiasmado. Se um I contar uma piada para um S, o S pode até gostar da piada, mas ele não vai nem rir. Mas ele gostou da piada. Mas ele não demonstra muito, não. Ser mais flexível. Ele é muito rígido. Ele é muito rígido. Devido ao fato dele ser resistente a mudanças. Então, assim, ele precisa melhorar isso. Mais direto em suas interações. Bom, por quê? Porque às vezes ele come muito pela beirada. Pelo fato dele querer ser sempre muito simpático, o que ajuda em algumas abordagens e outras atrapalha. Por exemplo, se ele vai abordar um D com essa simpatia, um D não vai ter paciência. Outra coisa, ele precisa delegar. É interessante, por que ele não delega? Um D às vezes não delega porque ele quer manter o controle. O S não delega porque fica constrangido de pedir as coisas para as pessoas. E às vezes acaba... Porque ele precisa delegar para pessoas, às vezes, mais rápidas. Ele precisa delegar uma coisa para um D que é mais rápido, para um I que é mais rápido. Porque o S, geralmente, ele é um pouco mais devagar naquilo que ele está fazendo. Estou dando o fato de ser devagar um exemplo, tá? Não é só isso, não. Mas para isso você precisa delegar mais. Como que ele motiva as pessoas? Exemplo pessoal do seu trabalho. Ele trabalha bem, faz as coisas bem feitas, as pessoas veem e se sentem motivadas. Sua experiência e sua especialização. Ele gosta de mostrar a experiência que ele tem e como ele conhece da situação. Ele demonstra isso para motivar as pessoas. Agora, as limitações, gente, é o seguinte. Nós vamos falar de novo. Resistente a mudanças. Lembra da flexibilidade? Precisa disso. Mudanças precisam acontecer. Leva bastante tempo para ajustar-se. Quando uma coisa muda, gente, ele leva um tempão para isso. Para se ajustar àquela mudança. Ele é muito sensível à crítica e à confrontação. Porque, gente, ele não quer briga com ninguém. E eu não estou falando aqui de crítica como briga, não. Mas para ele, vai soar como briga. Ele quer a paz. Quer a paz, quer a tranquilidade. E isso, às vezes, atrapalha no sentido de que, às vezes, ele vai ser confrontado. Às vezes, ele vai ser criticado. Normal, na vida isso acontece. Então, ele tem que melhorar isso. Não ser tão sensível a isso. Dificuldade para estabelecer prioridades. Ele, às vezes, se perde um pouco. Principalmente pela sua lentidão. Ele gosta de fazer as coisas devagar. Mais tranquilo. Ele gosta de tranquilidade. Por isso, assim, às vezes ele pega uma prioridade e joga uma coisa que ele poderia fazer em uma semana e joga quase um mês. Então ele precisa estabelecer melhor isso. E, da mesma forma, dificuldades para tomar decisões rápidas. Não coloca o S na pressão. Mas ele precisa aprender a estar na pressão. O S precisa aprender a estar na pressão. Às vezes, algumas decisões vão ter que ser tomadas rápidas. Essa é uma limitação que ele tem, mas ao mesmo tempo
eu sei que ele quer sempre, se você é um S, está ouvindo isso, você, mas eu preciso pensar mais para tomar decisões melhores. Exatamente, certo, tá certo, mas às vezes demora demais. Frases que um S gosta de falar e gosta de ouvir. Bom, o S gosta de falar de coisas que falam de tranquilidade, de paz. Paz e tranquilidade. Vamos manter as coisas calmas e tranquilas? Eu conheci um S que sempre falava o seguinte: muita calma nessa hora. Se uma situação fica tensa, ele sempre quer trazer a calma. Ele sempre quer intervir para a coisa não ficar mais tensa. Outra coisa, aceitação do que vem. Eu tento aceitar as situações como elas são. Isso mostra uma atitude, às vezes, muito abnegada, o que pode, por um lado, ser bom. Às vezes não. Mas eles vai sempre ter frases como essa. Frases que vão demonstrar que a situação é daquele jeito, não vamos mudar agora, não vamos transformar isso agora. Certo? Resposta lógica. Vamos abordar isso de maneira lógica. Qual a solução mais sensata? O D também é muito assim, o C também. O D. O I que é o mais razão, o mais emoção de tudo, né? Mas ele gosta de respostas lógicas, de soluções sensatas, pensadas. Ele não gosta de... Ele gosta sempre de falar frases, vamos pensar melhor sobre isso, vamos analisar melhor a situação. Ele sempre vai usar frases desse tipo. Evitar conflito. Prefiro evitar confrontos. Acredito que podemos encontrar um meio termo. Ele corre de conflito. Corre. Ele muitas vezes até cede para não ter conflito. Ele cede. E o problema às vezes com ele é que ele cede coisas que não pode ceder. Esse é o problema. Porque quando ele cede coisas mais simples, é até é benefício, é bênção. Mas quando ele cede em coisas que são assim, não podem ceder, então complica. Outra coisa que ele precisa trabalhar em relação às frases, por exemplo, ele gosta de falar muitas coisas do tipo: vamos lidar com isso, mas sem estresse, ok? Ele gosta sempre de trabalhar assim na calma. Por que é algo que ele precisa trabalhar? Porque nem sempre vai dar. Mas ele tem uma característica positiva nisso. Ele vai sempre tentar puxar o grupo para calma, para paz, para tranquilidade. Outra coisa, outra característica boa que essa frase mostra é a sua observação silenciosa. Nem sempre é preciso ter uma opinião para tudo. Gente, o S ele não gosta muito de ficar emitindo opinião, tá? Ele observa, ele tira a conclusão dele e fica com ela. Às vezes ele pode soltar num outro momento, num outro ambiente, o que muitas vezes é mais positivo que negativo. Você vai ouvir frases como essa: não quero opinar no momento. Não preciso pensar mais sobre esse assunto para dar uma opinião. Mas às vezes ele já até tem a opinião dentro dele, tá? Mas ele usa desse argumento para ele o quê? Poder esperar o momento certo de expor. Principalmente se estiver em meio a um conflito. Ele geralmente não vai emitir muito uma opinião em meio a um conflito. Frases que ele gosta de ouvir. Reconhecimento da calma. Reconheça que ele é uma pessoa calma. Admiro como você mantém a calma em situações estressantes. Admiro. Admiro muito o fato de você o quê? Ser uma pessoa calma. Eu admiro demais isso. Outra coisa que ele faz é a apreciação pela paciência. Então, aprecia a paciência dele. Sua paciência é uma qualidade admirável. Nem todos conseguem ser tão pacientes. Ele gosta que fala da paciência dele. Até porque a paciência, hoje, ela é uma virtude, ela é fruto do espírito, né? Mas também é uma virtude muito importante. Porque o mundo está tão corrido, as pessoas não têm paciência, mas ele tem. E ele gosta de ser elogiado por isso, apreciado.
elogia a neutralidade. Geralmente ele tem muita imparcialidade. Como eu disse, ele não gosta de mostrar muita opinião. Então ele gosta que falem isso dele. Que ele gosta. Porque como ele gosta de ouvir, gente, o legal é que ele gosta de ouvir. E muitas vezes um D, ele vai querer te ouvir e vai querer te dar uma solução. O S, ele vai querer só te ouvir. Não vai querer te dar solução. Mas ele vai te ouvir. E bem, se você se abrir com S, querendo soluções, procurou a pessoa errada. Se você quer se abrir com uma pessoa que é S, no sentido de abrir o coração, de despojar, de expor, é a melhor. É a melhor, que ela vai ser imparcial. Só um segredinho aqui. O C, ele também é um excelente ouvinte. Só que dentro dele é um pouco crítico. O S não. Ele é muito empático. Outro tipo de frase que ele gosta: agradecer pela compreensão. Reconfortante saber que posso contar com a sua compreensão e apoio. Porque ele, como ele tem muita simpatia, ele tem muito essa ligação emocional com as pessoas. Então, agradeça isso aos S's que estão ao seu redor. E ele também, a expressão dele de confiança. Ele é uma pessoa muito confiante. Não como um D ou como um I. Mas, vejam só a frase, sua confiabilidade é uma âncora de tempos incertos. Gente, essa confiança é a confiança que você pode se abrir com ele. De que ele não vai ficar te julgando, de que ele não vai espalhar, de que ele não vai ficar te criticando. Isso é uma coisa importantíssima que você pode realmente elogiar, expressar isso para ele. O elogio é leveza. Às vezes a sua leveza faz com que tudo pareça fácil, porque ele não quer as coisas corridas. Às vezes ele torna as coisas pesadas pela sua inflexibilidade. Mas a sua paciência, a sua tranquilidade trazem uma leveza para o ambiente. Personagens bíblicos que são S. Bem, primeiro, José do Egito. José demonstrou paciência, calma, adaptabilidade em várias situações desafiadoras, desde a venda como escravo até sua ascensão ao poder do Egito. Ele sempre se mostrou estável. Uma característica do S é estável. Ele não fica mudando de ideia, não fica mudando de opinião. Muitas vezes ele não expressa a opinião, mas ele não fica mudando. Ruth exibiu a natureza tranquila e leal, especialmente no seu relacionamento com Noemi. Gente, Ruth é o S em pessoa. Sua disposição em seguir Noemi para uma terra estrangeira demonstra uma abordagem de lealdade. Gente, a lealdade era tanta que ela se sujeitou a uma grande mudança. Por isso que, muitas vezes, para um S, a lealdade fala mais alto. A lealdade dela a Noemi fez com que ela fizesse grandes mudanças. Algumas pessoas falam que o S... Qual que é o animal do S? Parece é o cão perdigueiro, um cão leal, que está sempre junto de você. Timóteo. O apóstolo Paulo descreve Timóteo como alguém com espírito manso. A sua disposição tranquila e dedicada reflete as características de um S. Sempre ele é tratado por Paulo como um filho. E ele mostra que ele é uma pessoa de espírito manso, tranquilo. Isso é muito, muito importante. Dica se você tem um cônjuge S. Primeiro, não espere exageros dele. Espere geralmente rotinas, tá? Não espere que faça algo extraordinário. Não vai ter. A não ser que alguém fale para ele para fazer, incentive e ajude ele a fazer. Mas geralmente ele não vai fazer coisas exageradas. Incentive, incentive, incentive. Saiba incentivar. E demonstre a importância dele. Fale como ele é importante para você. Você não tem noção de como isso é necessário. Porque às vezes o S, como ele é mais parado, como ele é mais pacato,
ele pode achar que ele não faz diferença nenhuma. Por isso é importante você o quê? Demonstrar isso, demonstrar que ele é importante. Incentiva bastante. Saiba incentivar. E saiba, agora, importante é isso aqui, ó. Essa dica 2, saiba. Não vá com pressão em cima dele, não, viu? Deve incentivar bastante, mas de forma leve. Criança S. Como a gente trabalha com a criança S? Ela é calma, paciente. Tem um problema, às vezes é muito influenciável, viu? Vigiem isso, os pais. Ela é resiliente. Ela, se caiu, geralmente ela levanta. Ela é pensativa, ela tende a ser inteligente. Ela reage de forma assim lenta e ponderada. Ela não é uma criança que faz as coisas rápidas. Não espere a rapidez dela, nem exija a rapidez dela. Tende ao desinteresse pelas coisas ao redor. Ela não é muito ligada no que está ao redor dela, não. O que torna ela um pouco distraída até. Por isso ela consegue brincar sozinha e tudo bem. E geralmente ela brinca com um brinquedo, 2. Geralmente a criança aí, né, ela tende a pegar o baú dela de brinquedo, jogar tudo e que ela quer brincar com tudo. Ela não, ela se satisfaz com pouco. E quando leva bronca, não guarda mágoa. Isso aí é meio relativo, mas isso é uma grande verdade. Talvez o que menos guarde mágoa é a criança S. Por que eu falo que é relativo? Porque como criança, a criança tende a se magoar mais fácil. Mas também a criança tende a perdoar mais fácil. E o S perdoa bem mais fácil.